E aí, pessoal, tudo bem? Gente, na aula de hoje iremos trabalhar a parte 2 da chamada Era Vargas. E a gente começa a aula falando sobre a chamada Intentona Comunista. A Intentona Comunista foi uma tentativa de tomada de poder por parte deles, tá certo? A ideia era retirar o Vargas do poder e assumir o comando do país. Tocha, esse levante comunista, essa tentativa deu certo? Não, deu errado, minha gente. Foi muito mal planejada, muito mal elaborada e na hora H a coisa não foi para frente. Tá? Então essa intentona comunista, ano de 1935, liderado por Luiz Carlos Prestes, fracassou. A partir daí, minha gente, os grupos de esquerda, né, os comunistas passaram a ser duramente perseguidos, tá certo? E presos pelo regime do Vargas. Em 1937, vai entrar em cena o chamado Plano Cohen. Aí você pode estar perguntando, o que danado foi o Plano Cohen? Gente, Vargas vai para a mídia, para os jornais, para a rádio, comunicar uma nova tentativa de tomada de poder por parte dos comunistas. Né? A ideia, segundo esse Plano Cohen, era tomar quartéis, incendiar igrejas, retirar o Vargas do poder. Então era um negócio bem pesado. Só que esse Plano Cohen, minha gente, não existia. Na realidade, foi um plano falso, arquitetado pelos aliados do Vargas. E aí você deve estar se perguntando por quê. Então, foi criado esse falso plano de tomada de poder por parte dos comunistas. Porque Vargas queria ficar no poder, pessoal. E aí ele vai para a mídia, ele se apresenta como o salvador da pátria. Ele diz, olha, tinha um plano em andamento para me retirar do poder, para incendiar igrejas, para promover isso, aquilo outro, mas eu descobri isso a tempo. Ele se apresenta como um grande salvador da pátria para o povo brasileiro, e o povo brasileiro come essa conversa, tá certo? E aí, a partir do Plano Cohen, é que Vargas vai dar um golpe de Estado e vai instaurar uma ditadura aqui no Brasil. É o chamado Estado Novo. O Estado Novo que vai de 1937 a 45. Tocha, o que é que Vargas vai fazer então a partir de agora? Com essa ditadura, quais são as principais características do Estado Novo? Gente, primeira característica que tu não pode esquecer é que se é uma ditadura, não há democracia. Então, ausência de democracia. Vargas vai fechar o poder legislativo, ou seja, a Assembleia Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados, vai ser fechado, o Congresso Nacional. Estou percebendo a pegada do Vargas nesse chamado Estado Novo? Outra coisa, vai ser criado o DIP, pessoal, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP ele tinha duas funções. A primeira função do DIP era promover a imagem do Vargas, tá certo? Era mostrar o Vargas como o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, né? O cara que faz pelo povo. E a segunda função do DIP era a censura, típico de ditadura, né? Ou seja, tudo que for contrário a Vargas ou ao seu governo vai ser censurado. Então, jornais foram censurados, programas foram censurados, tudo que vai de encontro ao governo do Vargas tem que passar pela censura do Estado. E aí, minha gente, além disso, eu vou ter o poder concentrado na figura do Vargas, vai haver uma centralização econômica. Uma outra característica do Estado Novo é o intervencionismo. Vargas ele vai intervir na economia, na sociedade, na política, em tudo. Isso é típico de ditadura. Se você pegar os regimes nazistas na Alemanha, fascista na Itália, você vai perceber que tanto Hitler quanto Mussolini utilizou de todos esses artifícios durante os seus governos. Além disso, pessoal, perseguição aos opositores políticos, ou seja, você é contra o governo do Getúlio, não tem problema, você vai ser perseguido e vai ser preso, tá certo? Então havia uma intensa perseguição aos opositores do Vargas. Em 1937, pessoal, vai ser criada uma nova Constituição. Ela vai ser chamada de Apolaca, tá? O porquê Apolaca, Tocha? Porque ela foi inspirada na Constituição nazifascista da Polônia, tá certo? Essa Constituição, pessoal, ela concentrava os poderes ainda mais nas mãos do ditador Vargas.
vai ser criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, durante o Estado Novo. É durante o Estado Novo também que o Vargas vai colocar o Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial. Você tem que lembrar que de 39 a 45 estava acontecendo a Segunda Grande Guerra e que o Brasil estava neutro até então, estava de boa, até porque o Brasil tinha boas relações com os americanos e tinha boas relações com Hitler, né? E aí o que acontece? Dentro do contexto de Segunda Guerra, o Brasil vai ficar ao lado dos aliados, ou seja, o Brasil vai ficar ao lado dos americanos. E isso aconteceu por quê? Porque os Estados Unidos vai dar em troca uma soma milionária de empréstimos para o Brasil. E além disso, um navio brasileiro vai ser afundado por um submarino nazista. Então eu tenho aí dois bons motivos para apoiar os americanos. Primeiro, o dinheiro que os americanos vão nos dar, e segundo, porque os nazistas afundaram o navio da gente. Então o Brasil vai para a guerra. Na época, pessoal, as pessoas não acreditaram muito nisso. Você sabe que o brasileiro, né? O brasileiro é escroto, o brasileiro é tirador de onda. E naquela época não era diferente, as pessoas não acreditavam quando liam nos jornais que o Brasil ia mandar soldados para a guerra. Né? E as pessoas começaram a fazer piada. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Só que o Brasil foi, pessoal. E a cobra fumou mesmo. Tá certo? O Brasil foi e mandou 25 mil homens da FAB, a Força Aérea Brasileira, e da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E foram lutar lá na Itália, venceram tudo que disputaram, foi lindo. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi extremamente importante para a vitória dos aliados lá na Itália. Venceram batalhas como Castelnuovo, Montese, e poucos desses 25 mil morreram, cerca de 400 e alguma coisa. Então assim, o resto voltou, os chamados pracinhas, e a cobra fumou, tá certo, para o lado lá dos fascistas italianos. Então, quando voltaram, foi feita uma festa grande, né, por todo o Brasil, com os chamados pracinhas, que foram os soldados que foram lá nos representar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a cobra fumou, não esquece desse detalhe, tá, pessoal? Outra coisa, Vargas era muito populista, né, muito populista, ele conseguia controlar, né, as massas por meio de leis, de benefícios sociais e tal, né? Então, lógico que isso era uma conquista, né? Por exemplo, as leis trabalhistas, isso foi uma conquista dos trabalhadores. O voto feminino, isso foi uma conquista dos trabalhadores. Mas era por meio dessas coisinhas que ele promovia que ele conseguia manter o carisma dele e o apoio que o povo dava a ele, tá certo? O povo gostava bastante do Vargas, né? O Vargas, ele saía pelas ruas, né, abraçava o pirrainha, pegava a mãe, dava um cheiro na mãe, era um cara muito populista. Era um cara que às vezes o pirrainha chegava, tio, me dá dinheiro, ele abria a carteira na frente de todo mundo e dava dinheiro pro menino, né? Então ele era aquele cara que ele sabia chegar e sair. Era um cara que ele tinha boas relações com a elite, tinha boas relações com as classes médias e com a massa, né? Então ele, no jogo político dele, ele conseguia conversar, dialogar com as classes sociais existentes aqui no Brasil naquele período. Então o populismo é uma marca muito forte, né, do Estado Novo. Um outro detalhe é o nacionalismo econômico. Eu falei isso quando eu falei da Constituição de 1934, né? Vargas vai continuar com esse pensamento, né? De desenvolver a nossa economia, de desenvolver a nossa indústria. E isso é muito bom para o nosso país, né? E aí, minha gente, o Vargas, diante do que estava acontecendo a nível de mundo, e o que estava acontecendo a nível de mundo? Em 1945, Hitler perde a guerra, né? Hitler se suicida num bunker, lá no esconderijo, nas florestas de Berlim. O Benito Mussolini foi capturado pelos italianos, né, que eram contrários ao fascismo, foi morto, espancado, teve seu corpo exposto em praça pública, uma coisa horrorosa. Ou seja, a nível de mundo, Hitler e Mussolini foram derrotados. Não é verdade? Aí vem a questão da incoerência. Por que
porque os maiores símbolos do nazifascismo estão mortos e Vargas vai estar aqui no Brasil, né? Liderando uma ditadura inspirada no nazifascismo. Faz sentido manter esta ditadura? Não faz mais sentido, porque o nazifascismo foi derrotado no mundo e aqui no Brasil isso não pode permanecer. E aí as pessoas vão começar a cobrar isso. Olha, acabou, Hitler morreu, Benito Mussolini também, o nazifascismo escafedeu. Isso que está presente aqui no Brasil não faz mais sentido para a gente. E aí, diante, né, dessa indignação popular, dessa incoerência desse governo aqui, né, é que o Vargas vai renunciar ao poder. Lógico que teve aí a pressão do exército para que ele o fizesse. Enquanto isso, a gente vai ter pessoas, né, no chamado movimento queremista, dizendo: queremos Vargas, querem que o Vargas permanecesse no poder, né? Então sempre tem doido para tudo. Então tinha gente contra, tinha gente a favor, mas realmente era incoerente. E eu acho que a maior incoerência do Brasil na Segunda Guerra foi o seguinte: eu falei para vocês que o Brasil apoiou os Estados Unidos, não é verdade? E os Estados Unidos lutavam contra quem? Hitler e Mussolini. Só que aqui no Brasil a gente estava vivendo uma ditadura inspirada no nazifascismo. Entendeu a coisa? Aqui a gente estava inspirado em Hitler e Mussolini, só que a gente foi para a guerra para lutar contra eles, porque a gente estava ao lado dos americanos. Entenderam a incoerência? Mas entendam, o Estado Novo, minha gente, foi um período muito tenso desses três governos, dessas três fases, melhor dizendo, do governo Vargas, né? Primeiro a gente teve o governo provisório de 30 a 34, depois a gente vai para o constitucional, 34 a 37, e de 37 a 45 é ditadura pura, é Estado Novo. Então Vargas, ele tomou muitas atitudes, muitas decisões, né, de caráter autoritário. Então sim, o governo de Vargas era autoritário, tá certo? Durante essa terceira e última fase. E aí não pense que acabou, porque o Vargas, ele vai renunciar agora, vai apoiar o Eurico Gaspar Dutra, mas depois ele vai voltar. Em 1950 ele volta, viu, pessoal? Agora sim, eleito democraticamente pelo povo. E aí ele vai ter ali um mandato dele, onde vai ser um mandato bem conturbado e que vai acabar com o suicídio dele. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos, tá bom? Encerramos aqui a Era Vargas. Um beijo para as meninas, um abraço para os rapazes. Estudem, foco, desistir jamais. O impossível, minha gente, é só uma questão de opinião, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.